Salve, salve galera! Bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, se gostar do conteúdo, inscreva-se. Hoje assistiremos a um vídeo em que trata de Guimarães Rosa e sua vida na Polícia Militar de Minas Gerais. Fica ligado aí! Nono Batalhão de Polícia Militar. Desde a gênese dessa histórica unidade, criada em 1932 e transferida da capital para Barbacena em abril de 1933, o Nono Batalhão, cognominado carinhosamente de Sentinela da Mantiqueira, registra a participação ativa de nossos valorosos militares em todos os movimentos nacionalistas em defesa da soberania nacional. Desta forma, não se haveria de esquecer dos tantos personagens que fincaram seus nomes nessa verdadeira epopeia, eternizando-se na história desta unidade. Dentre eles, João Guimarães Rosa, que foi escritor, poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro. Nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908, graduado em Medicina em 1930, a despeito do conhecimento popular, foi também militar, capitão médico da Força Pública de Minas Gerais. Durante o movimento constitucionalista, Guimarães Rosa atuou como voluntário à disposição da Força Pública. Fim do movimento, inscreveu-se no concurso de prestação de serviços no quadro de médicos do Serviço de Saúde da Força Pública Mineira, aprovado em 4º lugar. Então viria a prestar serviços em Barbacena, assinando o contrato que o submeteria à disciplina militar e teria as honras relativas ao posto de capitão. Há registros de documentos datados de 1933, assinados pelo Lídimo Galeno Dr. João Guimarães Rosa, que atestam a aptidão de candidatos soldados ingressos a esta unidade. Em 14 de maio de 1934, finalmente nomeado capitão médico, incluído no efetivo da Força Pública, presta o seguinte juramento, por meio de termo de compromisso. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 1934, na Secretaria do 9º Batalhão, perante o senhor Coronel Otávio Batista Diniz, comandante da mesma unidade, foi proclamado pelo senhor Dr. João Guimarães Rosa, recentemente nomeado capitão médico da Força Pública, o seguinte compromisso. Prometo ou juro por Deus honrar a Força Pública do Estado de Minas Gerais, a cujas fileiras passa a pertencer, pautando a minha conduta pelos princípios da moral, cumprindo bem e fielmente os deveres inerentes ao meu posto, não ofendendo os meus subordinados e esforçando-me pela manutenção da ordem, estabilidade das instituições republicanas e engrandecimento da pátria, cuja integridade defenderei com o sacrifício da própria vida, se necessário for. Quartel em Barbacena. Está assinado. Capitão Médico Dr. João Guimarães Rosa. Em 17 de julho de 1934, sai publicada sua exoneração, assinada pelo interventor Benedito Valadares, a pedido do cargo de médico da Força Pública, por ter sido nomeado cônsul de 3ª classe, após aprovação em 2º lugar no concurso do Itamaraty, sendo que partia para seguir carreira diplomática. Assim, ao deixar o 9º Batalhão, havendo em muito engrandecido a esta unidade e por conseguinte a PMMG com sua presença,
ganhava os palcos da diplomacia internacional e da literatura contemporânea. O capitão médico do 9º Batalhão, que um dia partiu das Alterosas para ganhar o mundo, deixou como legado vasta obra, sendo considerado pela mídia nacional e internacional um dos 100 principais escritores de todos os tempos, ao lado de Dante Alighieri, Dostoiévski e outros, e sua principal obra, o imortal Grande Sertão Veredas, entre as 100 maiores obras literárias da humanidade. Muito embora efêmera a sua passagem pela cidade, não seriam efêmeras as suas recordações, pois Barbacena o teria marcado de forma muito particular. Cidade em que no ano de 1934 nasceu a sua segunda filha, Agnes. Inclusive, quando contemplava o crepúsculo na Europa, dizia: "Nunca é mais bonito do que o pôr do sol em Barbacena." Sob a pena do escritor, a célebre frase: "Os homens não morrem, ficam encantados." Encantou-se, portanto, em 19 de novembro de 1967, 3 dias após ter tomado assento na cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, numa antítese comovente, pois tão logo recebe o veio dos imortais, encontra-lhe a morte por fim. Em sua homenagem, a Prefeitura de Barbacena daria o nome de Guimarães Rosa a uma de suas praças, onde, com efeito, hoje se encontra instalado este 9º Batalhão da PMMG. Porque os soldados da Força Pública Mineira vivem para Minas, morrem por Minas, e depois disso, ainda são conclamados para lembrar aos camaradas sobreviventes a viver para Minas, e como se deve, quando necessário, por Minas morrer. Doutor João Guimarães Rosa. Esse é o nome da Força Mineira.